Olá pessoal que acompanha o canal, me chamo Antônio Marcos, faço parte do grupo Mistério de Santa Cruz. No vídeo de hoje irei falar sobre o Tratado da Terra do Brasil, escrito por Pedro de Magalhães Gandalf, um dos cronistas do descobrimento, o primeiro a desenvolver uma obra de teor cartográfico específica que evidencia as riquezas e abundâncias encontradas na província de Santa Cruz, ou seja, no Brasil. Assim como o próprio autor menciona no título da obra, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. E quem foi Pedro de Magalhães? Foi um respeitado humanista de sua época, tendo sido um excelente professor de latim. Fundou uma escola pública em Douro e Minho, em Portugal. Nasceu em Braga, residiu no Brasil por um tempo, muito provavelmente na capitania da Baía de Todos os Santos. E de volta ao reino, escreveu o tratado. Este, apesar de ser o primeiro em ordem cronológica, a obra só veio ser impressa em 1826, no quarto volume de coleção de notícias para a história e geografia nas nações ultramarinas que vivem sob o domínio português, bem depois da história da província de Santa Cruz, publicada ainda no século XVI, em 1576. E qual o interesse de Pedro Magalhães ao publicar tal obra? Além de agradar Dom Sebastião, rei de Portugal, na época, e do teor cartográfico, a obra é considerada propagandista e visa principalmente chamar a atenção dos portugueses para as grandezas existentes na província de Santa Cruz, com o intuito de trazê-los para aumentar o povoamento, proporcionar o desenvolvimento das capitanias e, consequentemente, combater, impedir prováveis invasões tanto de franceses como de holandeses. Não somente de invasões territoriais, como também difundir a fé e a catequização da nova terra. O tratado se divide em duas partes, cada uma delas contendo 9 capítulos. A obra é composta por uma dedicatória, a qual Gandalf enaltece o príncipe Dom Henrique, expende que, levado no dever de apresentar informações da terra do Brasil, para que em Portugal fosse divulgada sua fertilidade, elaborou uma obra que provocasse em muitos colonos melhor conhecimento das coisas provenientes da província. No prólogo, desde logo, há um relato sobre as características da província de forma detalhista, com o intuito de chamar a atenção àqueles que vivem em Portugal, para que possam usufruir das abundâncias e prosperar se utilizando dos recursos disponíveis naquela nova terra. A partir da declaração da costa, o autor enumera a quantidade de capitanias, destaca qualidades de cada povoação. Há de se notar 3 perspectivas presentes na obra: sobre a terra, incluindo flora e fauna, sobre os nativos e seus costumes, e sobre a ação dos colonos na terra. Essa última tem ênfase maior na primeira parte do tratado, considerando-se que Gandalf escreve 8 capítulos dos 9, ilustrando exatamente o que acontece nas 8 capitanias inauguradas da província, que são elas: Tamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente. O capítulo 5 da primeira parte do tratado é direcionado aos indígenas. É denominado de uma nação de gentio que se acha nesta capitania. Nele é comentado o modo de vida da tribo indígena Aimorés, que causam diversos empecilhos aos portugueses, principalmente aos que residiam na capitania de Ilhéus. O aspecto geográfico também é evidenciado nessa primeira parte. Todas as capitanias são identificadas com as possíveis distâncias que há entre umas às outras, todas com portos navegáveis e bons rios que nascem do interior da província, com destaque inclusive para o Rio São Francisco, citado ao falar da capitania de Pernambuco, que ganha destaque, por outro lado, tanto pela quantidade de engenhos de açúcar quanto pelo alto potencial de produção, que chegou a 3.000 arrobas um por outro, e que sua produção era distribuída às outras capitanias. Apesar da capitania de Tamaracá ter sido a primeira a ser fundada, consequentemente é a mais antiga, é a capitania de São Vicente que ganha mais relevância na época, sendo que Gandalf enaltece o povoamento de Santos por se tratar da principal povoação da capitania, por ter o mosteiro da Companhia de Jesus e a fortaleza
de Bertioga, mais a porção norte, e por defender a capitania de indígenas e franceses. A segunda parte do tratado, denominada Das Coisas que São Gerais por toda a costa do Brasil, também contém 9 capítulos, tem perspectivas voltadas sobre os nativos e seus costumes, e perspectivas sobre a terra, incluindo fauna e flora. Há uma descrição do clima, mantimentos, frutas e até mesmo de caça, coisas que, ao serem informados, são comparados aos que existem em Portugal. Por exemplo, ao falar em relação ao clima, o autor diz que quando se é verão na província, revigora o inverno em Portugal, e que os ventos de monções provenientes da costa do Brasil dificultam a locomoção dos barcos de uma capitania para outra, a depender da estação do ano. No que diz respeito aos bichos peçonhentos, destaca alguns dos mais perigosos. Fala de cobras dos mais variados tipos e tamanhos, como a que leva o nome, pela língua dos nativos, de jiboiuçu. Essa poderia comer um veado adulto. Das frutas, relata o caju, que, ao assar o caroço, tem gosto maior do que a amêndoa. Na perspectiva do autor em relação ao gentio e seus costumes, descreve os indígenas com admiração e paz e outras perplexidades, pois, segundo Gandalf, os colonos não podiam adentrar pelo sertão, que eram atacados ferozmente por multidões de gentios, e quisera Deus que entre os povos indígenas houvesse desavenças e brigas, uma vez que, não sendo esse fato,